Será que você sabe qual que é a melhor forma de usar a técnica de bridge na impressão 3D? E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre bridge na impressão 3D. Essa é uma técnica, sempre que você tem uma peça, uma impressão, quando a deposição de material ela não tem um suporte embaixo, ela tem dois pontos de apoio, mas entre esses dois pontos não há suporte, a gente chama de bridge. E a gente vai falar sobre a melhor configuração para essa fase. Antes disso, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like aqui no vídeo que vai ajudar muita gente e ative o sininho de notificação para você receber um alerta sempre que a gente postar novos conteúdos no nosso canal, beleza? Bom, então falando de bridge, antes de a gente entrar na melhor configuração, vamos falar um pouco do que é o bridge e por que ele é usado, tá? O bridge, como o próprio nome já diz, ele é uma ponte. É quando a gente tem na peça dois pontos de apoio e entre esses pontos a gente não quer usar um suporte ou não tem nada de estrutura. Então a extrusão ela vai ser feita no ar, o filamento ele vai sendo depositado no ar e aí a gente tem que mudar a configuração justamente nesse ponto, porque se a gente não fizer isso, o filamento ele pode, como ele não vai ter um suporte, ele pode gerar uma curva e gerar uma qualidade ruim. Por que utilizar o bridge? Então, ao invés de colocar um suporte, por exemplo, nessa área, você ganha com tempo de impressão, já que você não tem essa estrutura de suporte, e você ganha principalmente com o material, o volume de material gasto na peça. Então, esses dois pontos são os mais importantes quando a gente fala de bridge. Bom, então para a gente avaliar quais são os melhores parâmetros para o bridge, a gente propôs um teste com duas impressões, utilizando a Force One, que é a impressora 3D da 3D Lab, e imprimindo com o filamento PLA preto da 3D Lab, tá? A gente selecionou uma peça que é uma representação da Golden Gate, uma ponte dos Estados Unidos, e ela tem esses dois pontos de apoio. E nessas três áreas da peça, a gente não tem o suporte. Então o que a gente fez? A gente pegou esse projeto, esse modelo, usou o Simplify para fatiar e a gente habilitou o suporte automático na peça. Então ele gerou suporte nessa área, nesse centro e nessa área. E aí a gente tirou o suporte dessa área central. A gente deixou só nas duas extremidades. Então a gente pegou essa peça, usou uma configuração padrão para o filamento PLA. Então é uma configuração que está lá no nosso site, está disponível no nosso site e a gente usa em qualquer peça. E não tem as especificações, as otimizações para bridge. E aí a gente usou depois a mesma impressora, o mesmo filamento e o mesmo modelo. Qual que é a diferença? A gente mudou, a gente otimizou os parâmetros. Pensando principalmente nesse meio da peça. A gente deixou o suporte nas duas extremidades, aqui e aqui, mas a gente alterou a configuração justamente para avaliar e para comparar essa fase aqui, que é justamente quando o bico ele vai depositando o material sem ter esse apoio embaixo. Então a gente vai mostrar agora quais foram as configurações que a gente usou no primeiro teste, com a configuração padrão, e no segundo teste, com a configuração otimizada. Bom, a gente utilizou o Simplify para fazer o fatiamento e na configuração padrão a temperatura de extrusão foi de 210 graus Celsius. Lembrando que a gente está utilizando o PLA preto da 3D Lab. O cooler a gente usou 45% e tem uma opção dentro do Simplify, na verdade é uma aba de outros ou others, e lá tem um campo só para bridge, específico para bridge. E lá tem uma opção que é a velocidade de cooler para bridge, e a gente deixou isso desmarcado. Na opção de multiplicador de extrusão, a gente deixou em 100%, e na velocidade de bridge também 100%. Agora, na configuração otimizada para bridge, o que a gente alterou? A gente abaixou a temperatura de extrusão, então a gente trabalhou com 200 graus Celsius. A gente aumentou o cooler
para 80% e a gente marcou a velocidade de cooler para bridge, deixando 100%. No multiplicador de extrusão, a gente aumentou para 120% e também 120% na velocidade de bridge. Então agora a gente vai analisar visualmente o que essas configurações geraram de impacto nas peças. Então na primeira peça a gente vê que gerou muitos fios, né, uns fios até soltos na parte inferior dessa seção. Então é justamente porque se a velocidade nesse ponto é mais baixa, o filamento ele tende a cair, né? E se a gente está trabalhando com uma temperatura mais alta, ele vai demorar mais para resfriar e ele vai amolecer mais. Ele vai formar essa curva para baixo. Ele vai formar um U, na verdade, né? Ou uma lua, no sentido de lua. E a gente vê que, então, toda essa parte, apesar de que a peça ela ficou bem estruturada, não teve problema, mas a qualidade na parte inferior da peça não ficou legal. Já na outra, que a gente otimizou a configuração, a gente viu que a qualidade ficou muito boa, né? Não teve esses fios soltos, não teve essa inclinação das camadas, elas ficaram bem regulares e cumpriu com aquilo que a gente queria, que era justamente estruturar melhor essa área da impressão. Bom, essa peça aqui é uma peça de teste para bridge, tá? Então, o que acontece? Ele vai variando a distância desses dois apoios. Ela começa com 15 milímetros e vai até 110. Então, é claro, quanto maior for a distância, mais crítico a peça vai ser. Então, a gente tem que trabalhar essas configurações para ter uma boa qualidade da peça. Pessoal, então é isso, tá? O vídeo de hoje a gente queria mostrar um pouco sobre essa técnica de bridge e ela é muito usada nas peças porque sempre que você tiver, né, uma área ali, uma seção que você pode, né, claramente pode colocar um suporte, mas se você quiser otimizar isso, ganhando tempo e volume de material, né, material gasto, você aplica essas configurações que a gente mostrou para a bridge. E aí a impressora ela vai conseguir fazer essa impressão mesmo no ar, mas sustentada em 2 pontos, beleza? Então é isso, eu vou convidar vocês de novo para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo se você gostou e pode deixar o comentário aqui no vídeo com dúvidas, com sugestões de peças, de temas, né, que vocês querem que a gente aborde aqui. Lembrando que esse é o 6º capítulo do Ideias para Imprimir, são 10, então a gente já passou da metade. E é isso, pessoal. Quero agradecer vocês de novo por estarem acompanhando Ideias para Imprimir e por acompanhar sempre a 3D Lab, beleza? Até o próximo vídeo, até a próxima sexta-feira e continue com Ideias para Imprimir. Valeu, pessoal!